Capítulo 264, 31. Persistência de dados com Sclit em Flutter, migração de dados, persistência de dados com Sclit em Flutter, migração de dados. Uma parte crucial do desenvolvimento de aplicativos é a gestão de dados. Neste capítulo do curso, vamos explorar como implementar a persistência de dados usando Sclit em Flutter. Sclit é uma biblioteca de banco de dados SQL embutida em C que fornece um armazenamento local no dispositivo para seu aplicativo. Vamos também abordar um aspecto importante da gestão de dados, a migração de dados. Sclit em Flutter. O Sclit é um banco de dados embutido que é muito fácil de usar. Ele não requer um processo de servidor separado e permite acessar o banco de dados usando uma interface não padrão baseada em funções. Para usar o Sclit em Flutter, precisamos adicionar a dependência Sclit em nosso arquivo pubspec.yaml. Pri maior que, dependências, Flutter, SDK, Flutter, Sclit, 1.3.0, menor que barra pri maior que. Após adicionar a dependência, podemos importar o pacote Sclit em nosso arquivo Dart. Pri maior que, import package Sclit barra Sclit.dart, menor que barra pri maior que. Criação de banco de dados e tabelas. Para criar um banco de dados, usamos a função OpenDatabase e passamos o caminho do banco de dados como um argumento. Se o banco de dados não existir, ele será criado. Podemos também definir a versão do banco de dados e implementar a função onCreate para criar tabelas. Pri maior que, database igual a white OpenDatabase, path, version 1, onCreate, database db, int version, async, a white db.execute create table my underline table, id integer primary key, name text. Vírgula, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Migração de dados. A migração de dados é um processo vital para manter a integridade dos dados quando atualizamos a estrutura do banco de dados. Quando alteramos a estrutura do banco de dados, como adicionar uma nova coluna ou alterar o tipo de dados de uma coluna, precisamos migrar os dados existentes para a nova estrutura. Em Sclit, podemos usar a função onUpgrade para lidar com a migração de dados. A função onUpgrade será chamada quando a versão do banco de dados atual for maior que a versão anterior. Dentro desta função, podemos executar comandos SQL para alterar a estrutura do banco de dados. Pri maior que, database igual a white OpenDatabase, path, version 2, onUpgrade, database db, int old version, int new version, async, if, old version menor que 2, a white db.execute alter table my underline table add column age integer. Vírgula, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Conclusão, Sclit é uma excelente opção para armazenar dados localmente em um aplicativo Flutter. Ele oferece uma interface fácil de usar para gerenciar dados e suporta a migração de dados para manter a integridade dos dados. Ao usar Sclit em Flutter, podemos criar aplicativos mais robustos e confiáveis. Este capítulo abordou os conceitos básicos de persistência de dados com Sclit em Flutter e migração de dados. No entanto, há muito mais para aprender sobre Sclit, como transações, consultas complexas e otimização de desempenho. Esperamos que este capítulo tenha fornecido uma base sólida para explorar mais sobre Sclit em Flutter.